Lição número 884. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديثان أخرجهما مسلم. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na nossa sequência das artimanhas do Shaitan, abordamos na lição passada a questão em que o Satanás promete a pobreza para quem gasta pela causa de Allah, enquanto a realidade é oposta. As pessoas pensam ou por outra, o Shaitan vem e incute isso na mente das pessoas, sussurra, conforme já abordamos no passado, sussurra no indivíduo e diz, olha, se tu fores a gastar, tu vais te tornar mais pobre. Se tu fores a poupar, isso vai beneficiar, não é, neste e naquele momento. E o indivíduo acaba ajuizando, acaba tomando em consideração esta sussurra de Satanás e ele deixa de gastar pela causa de Allah. E nós vemos do outro lado, as pessoas são tão agarradas, as pessoas são mão de vaca, sovinas, e não querem gastar pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto nós já dissemos que o Corão já disse que o que nós gastamos pela causa de Allah é um empréstimo e Allah subhanahu wa ta'ala irá repor, irá pagar, irá devolver tudo aquilo que nós gastamos. Quando isso acontecerá? No dia em que todos nós estaremos à procura de uma boa ação. E se nós possuíssemos o mundo todo e dessemos em resgate ou na compra desta uma boa ação, não seríamos capazes de adquirir essa uma boa ação. O momento de praticar essas boas ações, não é agora e não mais tarde ou a posterior. Na lição de hoje vamos falar acerca ainda das formas em que o Shaitan engana, em que o Shaitan desvia o crente do verdadeiro caminho. O que ele faz? Uma das formas, ele confunde prioridades no crente. Portanto, o Shaitan vê que esse indivíduo é dotado à religião, é uma pessoa ligada, dedicada e devota. O que ele faz? Ele não consegue dizer para a pessoa não fazer. Não, porque ele sabe que não vai ser atendido, não vai ser obedecido. O que ele faz? Ele confunde prioridades. Faz com que o indivíduo dê mais valor àquilo que é menos importante e dar menos valor àquilo que é mais importante. Portanto, ele acaba dando muito valor, não é, aos salatos facultativos, por exemplo. Ele vai fazendo muitos salatos facultativos ao ponto de chegar o momento em que ele tem que fazer o salato obrigatório, ele está cansado, ele está com sono, ele adormece ou por outra, ele abandona o salato obrigatório porque estava cansado por estar a fazer o salato facultativo. Esta é uma das artimanhas que o Shaitan também utiliza. Confunde prioridades. Fora de casa, ele aparenta ser um grande santo, não é? Ele aparenta ser uma pessoa muito prestável, uma pessoa muito útil em frente das pessoas, mas quando ele está na solidão ou simplesmente quando está com membros da sua família dentro da sua casa, ele tem outra personalidade. Ele já não é aquele indivíduo que todo mundo lá fora conhece como generoso, como uma pessoa atenciosa, como uma pessoa que está preocupado com o bem-estar do outro. Quando está dentro de casa, ele tem uma conduta completamente diferente. Confunde prioridades. Quando ele faz doar, por exemplo, no público, ele está lá mostrando uma grande sinceridade, está a chorar em frente de todo mundo, mas quando ele está a fazer doar sozinho, ele nunca chora.
ele não tem a mesma sensação, o mesmo sentimento quando ele estiver na solidão. Portanto, ele acaba gostando, no primeiro ponto, acaba gostando muito as pessoas de fora e as pessoas de casa ele dá menos importância. Portanto, os amigos, as pessoas de fora são mais próximas a ele do que os seus próprios familiares, do que a sua própria família, do que sua esposa, os seus filhos. E esquecendo, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: khairukum li ahli. O melhor de vós é aquele que é melhor para com a sua família. Portanto, uma das artimanhas do Shaitan é ele confundir as prioridades no crente. Outra forma que o Shaitan utiliza, não é, para desviar o crente, as suas artimanhas, ele causa dúvidas na pessoa. Dúvidas no número de rakates, dúvidas no wudu, não é? Dúvidas até no que diz respeito à existência de Allah. Existência aqui em sentido na criação, não é, de Allah subhanahu wa ta'ala. O Shaitan vem enquanto a pessoa está a fazer salah e lhe faz lembrar de tanta coisa que ele fez no passado que ele acaba se esquecendo do número de rakat que ele fez. Não é? Ele a fazer o wudu, o Shaitan lhe distrai ao ponto de ele nem sequer lembrar quantas vezes lavou o braço direito ou o braço esquerdo. Se começou com o braço esquerdo ou com o braço direito, ele acaba ficando nesta dúvida. Coloca dúvida no crente, dizendo: olha, tudo que está à volta foi Allah subhanahu wa ta'ala que criou. E quem foi que criou Allah? Conforme o hadith no Muslim, narrado por Abu Huraira, radiyallahu anhu, relatado por Abu Huraira, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yazalu an-nas yatasaaluna hatta yuqalu hadha." As pessoas continuamente irão perguntar até que dirão ou será dito a seguinte palavra: "Khalaqa Allahu al-khalqa." Allah criou toda a criatura e criação. "Faman khalaqa Allah." E quem foi que criou Allah? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Faman wajada min dhalika shay'an." Aquele que passar por uma situação similar, falyaqul amantu billah, que diga eu acredito em Allah. Isto é suficiente, isso é uma injeção, não é, para este tipo de sussurras que o Satanás coloca na mente do indivíduo. E conforme o outro hadith também da Abu Huraira radiyallahu anhu, que se encontra também no Sahih Muslim, o profeta Abu Huraira radiyallahu anhu diz que um grupo dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam veio questionar o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: "Inna najidu fi anfusina ma yata'azamu ahaduna an yatakallam bih." Nós encontramos algo dentro de nós que as pessoas têm um receio de abordar a mesma questão pela grandeza desta mesma coisa. O que ele se referia é o hadith anterior, onde o Shaitan sussurra no indivíduo que tudo que está à nossa volta foi Allah que criou. E quem foi que criou Allah? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: vocês têm este tipo de sensação e este tipo de pensamento? Então eles responderam positivamente que sim, o mensageiro de Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Dhalika sarihul iman." Isto significa que a pessoa tem fé dentro dele. Porque o Shaitan não coloca este tipo de pensamento numa pessoa que não acredita em Allah. Não coloca. Mas se o Shaitan coloca isso no indivíduo, é porque ele sabe que este indivíduo é crente, este indivíduo acredita em Allah, e ele tenta sussurrar desta maneira. E a resposta é essa que nós já mencionamos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que tiver este tipo de pensamento, diz amantu billah, e outra narração vem amantu billahi wa rasul, que significa eu acredito em Allah. Outra narração, eu acredito em Allah e o seu mensageiro. Esta é a solução e a alternativa, não é, que nós temos para situações do gênero. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.